Era uma noite gelada e silenciosa, e eu, já cansado do ambiente urbano, havia decidido me mudar para uma antiga casa de campo no fim de uma estrada sinuosa. A casa, envelhecida e envolta por árvores imensas que se estendiam como braços esqueléticos, emanava um ar de mistério e abandono. Desde o momento em que pisei naquele lugar, uma sensação incômoda se instalou em mim. As paredes pareciam sussurrar quando eu estava sozinho, e o piso rangia sob meus pés, como se algo invisível estivesse me observando. Naquela noite, o desconforto parecia ter atingido um novo nível. Eu me acomodei na poltrona de couro desgastada na sala de estar, tentando me distrair com um livro. Contudo, o estalo da lareira e as sombras dançantes nas paredes eram impossíveis de ignorar. Cada sombra parecia adquirir uma forma própria, movendo-se como se tivesse vida, e eu não conseguia escapar da sensação de que algo estava terrivelmente errado. Decidi subir para o quarto, procurando alguma forma de alívio. As escadas antigas rangiam em cada passo, o som amplificado pela quietude da casa. Quando entrei no quarto, a luz da lua filtrava-se através das cortinas, criando um ambiente sombrio e inquietante. Ao me deitar na cama, uma visão aterrorizante fez meu coração quase parar. Havia uma sombra na janela. Era uma silhueta alta e esguia, claramente humana, mas com contornos indistintos e perturbadores. O medo se apoderou de mim instantaneamente. Talvez seja apenas uma árvore, pensei, tentando me acalmar. Mas a sensação de que algo estava muito errado persistia, como um pressentimento sombrio. Com as mãos trêmulas, levantei-me e me aproximei da janela. Quando cheguei perto, a sombra parecia se mover, deslizando para fora de minha linha de visão. Abri a janela abruptamente, mas o único som que ouvi foi o frio da noite e o silêncio opressor. Não havia ninguém lá fora. Nada além da escuridão e das árvores balançando suavemente ao vento. Fechei a janela com um tremor e voltei para a cama, mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. Cada som, cada rangido da casa fazia meu coração bater mais rápido. Fechei os olhos com força, tentando afastar os pensamentos, mas a imagem daquela sombra continuava me assombrando. Finalmente, a exaustão me venceu e eu adormeci, mas o sono foi tomado por um pesadelo vívido. Eu estava vagando pelos corredores escuros da casa, corredores que pareciam se estender infinitamente, como se a própria casa estivesse viva e me prendendo. Ouvi um sussurro baixo e arrastado que me chamou pelo nome. Você está aqui, não está? Eu me virei freneticamente, mas não havia ninguém, apenas o vazio e a sensação opressiva de estar sendo observado. Vem aqui. A voz estava mais próxima agora, quase ao meu ouvido, e eu podia sentir a respiração gelada em meu pescoço. Tentei correr, mas meus pés pareciam presos ao chão, como se as sombras estivessem se enroscando em torno de minhas pernas, impedindo-me de me mover. O desespero crescia dentro de mim, e eu lutava para me libertar, mas as sombras continuavam a envolver-me, puxando-me para o abismo. Despertei com um sobressalto, ofegante e coberto de suor. Era manhã, e a luz do sol filtrava-se através das cortinas. O quarto estava iluminado, mas a sensação de ser observado estava ainda mais forte. Olhei ao redor e então a vi novamente. A sombra estava lá, no canto do quarto, mais nítida e ameaçadora do que antes. Era uma figura alta e esquelética, com contornos vagos, mas claramente humanoides. Meu corpo estava paralisado pelo medo, e eu não conseguia gritar. A sombra se movia lentamente em minha direção, deslizando pelo chão como se não tivesse peso. Cada passo que dava era acompanhado por um som suave, como folhas secas sendo esmagadas sob uma pressão invisível. Quando a sombra chegou ao meu lado, o ar ao meu redor ficou gelado e a sensação de morte iminente envolveu-me. Meu coração batia descontroladamente e eu comecei a perder a consciência. Antes de desmaiar, ouvi a voz novamente, sussurrando em meu ouvido: "Você pertence a mim agora." Quando acordei, estava deitado no chão da sala, cercado por um silêncio sepulcral. A sombra havia desaparecido, mas eu sabia que não estava sozinho. A sombra ainda estava ali, em algum lugar, sempre à espreita, esperando o momento certo para retornar. Nos dias seguintes, mudanças sutis começaram a ocorrer ao meu redor. Pequenos objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. Portas que eu tinha certeza de ter fechado estavam abertas, e as sombras na casa pareciam mais densas e ameaçadoras. Eu evitava ficar sozinho, mas sempre que estava, sentia a presença da sombra. Uma noite, enquanto tentava relaxar na sala de estar, o som familiar do farfalhar de folhas secas começou a ecoar pela casa. Meu sangue gelou e eu me virei lentamente. No canto da sala, a sombra estava de volta, mais nítida e ameaçadora do que nunca.
Seus contornos se tornaram mais definidos, e seus olhos, embora invisíveis, pareciam penetrar diretamente em minha alma. Desesperado, tentei acender todas as luzes, mas elas começaram a piscar e se apagar uma a uma, até que a escuridão tomou conta de tudo. O som do farfalhar se intensificou, agora ecoando por toda a casa, como se a sombra estivesse se multiplicando, cercando-me de todos os lados. Corri para a porta da frente, mas ao abri-la fui recebido por uma parede de escuridão. A sombra estava lá fora também, esperando por mim. Não havia escapatória. A sombra se aproximava lentamente, e eu sentia sua presença gelada envolver meu corpo. Meu coração estava prestes a explodir e eu comecei a perder a consciência. Antes de desmaiar, ouvi a voz sussurrando em meu ouvido com uma frieza desesperadora. Você nunca vai escapar. Quando despertei, estava novamente deitado no chão e o silêncio absoluto envolvia a casa. A sombra havia sumido, mas eu sabia que ela ainda estava lá, em algum lugar, e eu sempre à espreita. Eu tentava fugir, mas a sombra me seguia onde quer que eu fosse. Não importava o quanto eu corresse, o quanto tentasse escapar, a sombra estava sempre lá, uma mancha de escuridão em minha alma. Os dias se transformaram em um pesadelo interminável. A sombra se tornou uma presença constante, uma força invisível que moldava minha realidade. Cada pequeno som, cada movimento na escuridão fazia meu coração bater descontroladamente. A sombra estava em cada canto, em cada sombra, sempre se aproximando, sempre esperando. Era como se eu estivesse preso em um ciclo interminável de terror, sem esperança de escapar. Eu vivi meus dias seguintes em constante terror, assombrado pela sombra que nunca me deixou. As paredes da casa se tornaram uma prisão, e eu era o prisioneiro de uma escuridão que nunca me abandonaria. Minha mente se tornou um labirinto de medo e paranoia, e a sombra tornou-se a única constante em minha vida. Cada dia era uma luta para manter a sanidade, enquanto a sombra observava, esperando o momento certo para me consumir completamente. Porque no fundo, eu sabia que não havia escapatória. A sombra havia me reivindicado e nada que eu fizesse poderia mudar isso. Ela era parte de mim agora, e eu estava condenado a viver com o medo constante de que, a qualquer momento, ela retornaria para me levar de volta à escuridão eterna. Eu sou a sombra, eu sou o medo, e a escuridão finalmente é a minha casa. Em meio às colinas ondulantes e cercado por uma floresta densa e antiga, repousava o vilarejo de São Fidélis. Esquecido pelo tempo e pelas estradas modernas, o lugar parecia uma relíquia de outro século. As casas, feitas de pedra e madeira envelhecida, estavam cobertas de musgo e trepadeiras, e as ruas de paralelepípedos eram silenciosas, exceto pelo som ocasional do vento soprando através das árvores. Era um lugar onde o tempo parecia ter parado, e os moradores, poucos e distantes entre si, eram estranhamente reservados. Eu cheguei a São Fidélis em uma tarde nublada de outono, em busca de paz e inspiração. Como escritor, sempre fui atraído por lugares isolados, onde a tranquilidade e a beleza natural poderiam despertar minha criatividade. Aluguei uma pequena casa no final da rua principal, com vista para a floresta. A casa era antiga, mas confortável, e havia algo encantador na rusticidade do vilarejo. Logo no primeiro dia, percebi que havia algo de peculiar no ar. Os poucos moradores que eu encontrei me olhavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Quando perguntei sobre a história do vilarejo, recebi respostas evasivas e olhares furtivos. Era como se todos ali escondessem um segredo sombrio, algo que não queriam compartilhar com o forasteiro. À medida que os dias passavam, comecei a perceber outras coisas estranhas. Havia um sino, alto e lúgubre, que soava todas as noites ao cair da escuridão, ecoando pela floresta e pelas colinas. O som era profundo e perturbador, como um lamento antigo. Perguntei a uma mulher idosa que morava perto de mim sobre o sino, mas ela apenas murmurou algo sobre os antigos rituais e fechou a porta rapidamente, deixando-me mais intrigado do que nunca. Certa noite, movido pela curiosidade e pelo impulso de descobrir o que estava acontecendo, decidi seguir o som do sino. A lua estava cheia, lançando uma luz prateada sobre as árvores e as colinas, e o vento sussurrava entre as folhas, como se a própria floresta estivesse viva. Caminhei em direção ao som, atravessando uma trilha estreita que levava para dentro da floresta. A trilha se tornava cada vez mais escura e sinuosa, e eu sentia o frio aumentando à medida que avançava. Após o que pareceu uma eternidade, cheguei a uma clareira.
No centro da clareira havia uma antiga igreja de pedra, abandonada e coberta de era. O sino, pendurado na torre inclinada, balançava suavemente com o vento, emitindo aquele som lúgubre que me atraíra até ali. Com o coração batendo forte, me aproximei da igreja. As portas de madeira estavam entreabertas, rangendo levemente. Empurrei-as e elas se abriram com um gemido baixo. O interior da igreja era escuro e cheirava a mofo e decadência. As velas, quase completamente derretidas, estavam dispostas ao longo dos bancos, e no altar uma figura estava de pé. Era um homem velho, vestido com um manto negro que parecia se fundir com a escuridão ao seu redor. Ele estava de costas para mim, murmurando algo em uma língua que não conseguia entender. O ar ao redor dele parecia pulsar, como se estivesse carregado de uma energia maligna. Fiz menção de sair dali, mas antes que pudesse me mover, o homem parou de murmurar e virou-se lentamente. Seu rosto era cadavérico, os olhos fundos e vazios, como se a vida já tivesse deixado aquele corpo há muito tempo. Ele olhou diretamente para mim e senti um calafrio percorrer minha espinha. Você não deveria estar aqui, ele disse, a voz rouca e arrastada. São Fidélis não é lugar para os vivos à noite. Meu corpo ficou paralisado de medo. Mas antes que eu pudesse reagir, o homem levantou uma mão esquelética e apontou para mim. Um vento forte e gelado soprou de repente, apagando todas as velas e mergulhando a igreja em uma escuridão total. Ouvi o som de passos pesados e arrastados se aproximando, e uma sensação de pânico tomou conta de mim. Sabia que precisava sair dali, mas algo me segurava no lugar, como se as sombras ao meu redor tivessem vida própria e estivessem se fechando sobre mim. De repente, senti uma mão fria agarrar meu braço e a sensação de pânico atingiu seu auge. Eu me virei com um grito, mas não havia ninguém ali. As portas da igreja se fecharam com um estrondo e eu fiquei preso na escuridão, ouvindo o som do sino que soava cada vez mais alto, como se estivesse dentro da minha própria cabeça. Desesperado, comecei a correr, tropeçando nos bancos e nas paredes, tentando encontrar uma saída. O som dos passos continuava a me seguir, cada vez mais próximo. Finalmente encontrei uma janela e, sem pensar, me joguei contra ela, quebrando o vidro e caindo no chão da floresta. Corri pela trilha na escuridão, com o coração martelando no peito e os pulmões ardendo. Atrás de mim, o som do sino ainda ecoava, e eu tinha certeza de que a figura da igreja estava me perseguindo. Quando finalmente cheguei ao vilarejo, a casa onde eu estava hospedado parecia um refúgio seguro. Tranquei a porta atrás de mim e me joguei na cama, ofegante e em choque. Naquela noite, não consegui dormir. O som do sino ainda ecoava em meus ouvidos, e eu não conseguia tirar da cabeça a imagem do velho cadavérico. Na manhã seguinte, decidi que precisava ir embora de São Fidélis o mais rápido possível. Arrumei minhas coisas às pressas e fui até o único comerciante da vila, que também servia como motorista da pequena van que conectava São Fidélis ao mundo exterior. Enquanto eu esperava o comerciante terminar de carregar a van, uma das poucas pessoas do vilarejo, um homem idoso de aparência humilde, se aproximou de mim. Ele olhou em meus olhos com uma tristeza profunda e disse em um sussurro: "Você viu o sino, não viu? Agora a maldição te segue. Ninguém que ouve o sino à noite pode escapar. O que foi despertado não volta a dormir." Tentei ignorar suas palavras e segui em frente. Mas no fundo sentia um terror crescente, uma certeza de que o que ele dizia era verdade. Deixei São Fidélis para trás, mas o medo não me abandonou. Em cada lugar que eu ia, em cada cidade ou vilarejo, à noite, eu ouvia aquele sino. O som era sempre distante, mas inconfundível, como um lembrete de que algo estava me seguindo. As noites se tornaram tortuosas. O sino parecia estar mais próximo a cada vez, até que, finalmente, eu ouvi do lado de fora de minha nova casa, no meio de uma cidade movimentada, longe de São Fidélis. Saí correndo para fora, tentando ver de onde vinha o som, mas havia apenas silêncio e escuridão. Naquela noite, o sono finalmente me encontrou, mas foi o pior erro da minha vida. Acordei no meio da madrugada, preso entre o sono e a vigília. O quarto estava escuro e o ar estava pesado. Lentamente eu me virei na cama, e ali, parado na porta do quarto, estava o velho da igreja, seus olhos fundos e vazios, encarando-me. "Eu te avisei", ele sussurrou. Antes que eu pudesse gritar, senti um frio intenso me envolver, e o som do sino ecoou em meus ouvidos, penetrando cada fibra do meu ser. A escuridão me envolveu, e a última coisa que ouvi foi o lamento do sino, levando-me para um lugar de onde eu sabia que nunca mais retornaria.